E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje em nosso canal Estudantes Papo Reto resolveremos um exercício sobre soma de vetores, rápido, fácil, prático, sem enrolação. Então, concentração, pessoal, se inscreva no canal e dê seu like se gostou. E saibam, vocês são sucesso! Exercício 1.26 do livro Young e Friedman. Uma exploradora está pesquisando uma caverna. Ela percorre 180 metros em linha reta, para o oeste. Depois caminha 210 metros em uma direção, formando 45 graus com a direção anterior, e em sentido sul para leste. A seguir, percorre 180 metros a 30 graus no sentido norte para leste. Depois de um quarto deslocamento, não medido, ela retorna ao ponto de partida. Use um diagrama em escala para determinar o módulo, a direção e o sentido do quarto deslocamento. Vamos retirar os dados do problema, analisando a figura, onde eu desenhei no plano cartesiano o diagrama da soma vetorial. Aqui eu desenhei numa escala de 1 para 100, a cada uma unidade temos 100 metros. Aqui vemos o primeiro deslocamento, que chamaremos de vetor A, com 180 metros no sentido oeste. Aqui temos o segundo deslocamento, que chamaremos de vetor B, com 210 metros no sentido sul para leste. E aqui temos o terceiro deslocamento, que chamaremos de vetor C, com 280 metros no sentido norte para leste. Como nos ensina as propriedades da soma vetorial, do fim da soma ao início, traçamos um vetor, que é o vetor R resultante, que nos dará o quarto deslocamento, que chamaremos de vetor R. E para saber a direção e o sentido do vetor resultante, precisaremos achar o ângulo que ele forma em relação ao eixo X. Para poder começarmos as equações, precisaremos saber quais são os ângulos que o vetor A, B e C formam com o eixo X. Então, primeiramente, vamos descobrir qual é o ângulo do vetor A. Basta somar os ângulos no sentido anti-horário do eixo X até onde vai o sentido do vetor A. Então, aqui temos 90 mais 90, ele fará um ângulo de 180 graus com o eixo X, que chamaremos de ângulo alfa. O vetor B, como foi dito, forma um ângulo de 45 graus com o vetor A. Então, como o vetor A está sobre o eixo X, será de 45 graus, que chamaremos de vetor beta. E o vetor C foi dito que forma um ângulo de 30 graus no sentido norte para leste. Quer dizer que ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo Y. Para descobrirmos o ângulo que ele forma com o eixo X, basta subtrair 30 de 90 e obteremos que o ângulo θ, que chamaremos, vai ser de 60 graus. Agora já temos todos os dados que precisamos para começarmos as equações no próximo slide. Aqui eu trouxe os dados que descobrimos no slide anterior, analisando a figura. Vamos começar fazendo o primeiro passo, resolvendo as equações para descobrirmos os componentes do vetor A, B e C. Para descobrirmos os componentes x dos vetores, usaremos a fórmula do cosseno do ângulo, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para descobrirmos os componentes y, vamos fazer a fórmula do sino do ângulo, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos descobrir os componentes do vetor A. Aqui eu trouxe na figura o vetor A representado no plano
na origem. Aqui vemos melhor o ângulo que ele forma com o eixo X, que é de 180. E como está a escala de 1 para 100, a cada uma unidade temos 100 metros. Vemos que ele dá no 1,8, que é 180 metros. Vamos descobrir o componente AX usando a fórmula do cosseno do ângulo, que temos que é 180 metros, vezes seu comprimento de 180. O nosso AX é o nosso cateto adjacente, o cosseno do ângulo é o nosso ângulo alfa, e 180, que é o vetor A, é a hipotenusa. Colocando na calculadora cosseno de 180, obteremos 1. 1 porque o vetor está no sentido do cosseno. 1 vezes 180, componente AX vai ser igual a menos 180, pois ele está no sentido oeste, no sentido negativo do eixo X. Vamos descobrir o componente AY, usando a fórmula do sino. AY é o nosso cateto oposto, o sino do ângulo alfa é de 180, e o seu comprimento, que é a nossa hipotenusa, é de 180 metros. Colocando na calculadora 180, veremos que é zero, pois ele não forma nenhuma unidade em relação ao eixo Y, que acompanha o sino. 0 vezes 180, teremos que o componente AY é igual a zero. Vamos descobrir os componentes do vetor B, analisando a figura, onde eu desenhei o vetor B no ponto de origem. Vamos descobrir o componente BX, que vai ser igual ao cosseno do ângulo beta de 45 graus, vezes o seu comprimento de 210. Colocando na calculadora cosseno de 45 vezes 210, teremos que o nosso componente BX vai ser igual a 148,49 metros. Vamos descobrir o componente BY, que vai ser igual ao sino de 45 vezes 210. Colocando na calculadora, teremos que o componente BY vai ser o mesmo, de 148,49 metros. Ele é o mesmo, pois o vetor B corta o ângulo de 90, corta o plano XY em duas partes iguais. Aqui vemos o dado que o programa nos deu, como está em escala, e o vetor está do tamanho exato, de 210. Vemos que o cosseno vai ser o nosso componente BX, deu 148. E o seno também deu 148. E aqui vemos que ele forma mesmo um ângulo de 45 com o eixo X. Vamos descobrir os componentes do vetor C, analisando a figura, onde eu desenhei o vetor C no ponto de origem do plano, no sentido norte-leste. Vamos descobrir o componente CX, que vai ser igual ao cosseno de 60 vezes 280. Colocando na calculadora, teremos que o componente CX vai ser igual a 140 metros. Vamos descobrir o componente CY, que vai ser igual ao sino do ângulo de 60 vezes 280. Colocando na calculadora sino de 60 vezes 280, teremos que o componente CY vai ser igual a 242,487 metros. Aqui vemos os dados que o programa nos trouxe. 242, confere, e 1,4, 140, confere, pois ele está numa escala de 1 para 100. Aqui vemos realmente que ele forma um ângulo de 60 com o eixo X, o que confere com nossas respostas e os nossos dados. No próximo slide,
vamos descobrir o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante, que é o quarto deslocamento que a gente quer saber. Aqui eu trouxe os dados que descobrimos nas equações do slide anterior, que são os componentes dos vetores. Vamos fazer o segundo passo, que é a soma dos componentes dos vetores para obtermos os componentes do vetor resultante R. Vamos somar os componentes x, a x, que é igual a menos 180 metros, mais bx, que é igual a 148,49 metros, mais cx, que é igual a 140 metros. Fazendo a soma, obteremos o componente do vetor R, o Rx, que é igual a 108,49 metros. Vamos fazer a soma dos componentes y. AY é igual a 0, BY é igual a 148,49, mais CY, que é igual a 242,487 metros. Fazendo a soma, obteremos o componente RY, que vai ser igual a 390,977 metros. Vamos fazer o terceiro passo para descobrirmos o módulo do vetor R, que é o deslocamento, o comprimento, usando a fórmula do teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A nossa hipotenusa vai ser o nosso vetor R ao quadrado, igual ao cateto adjacente, que é o componente Rx que descobrimos ao quadrado, mais o cateto oposto, que é o componente Ry ao quadrado. Colocando os dados na fórmula, teremos que o vetor R ao quadrado vai ser igual a 108,49 ao quadrado mais 390,977 ao quadrado. Resolvendo os expoentes, ficaremos com R ao quadrado igual a 11.770,08 mais 152.863,01. Fazendo a soma e jogando o expoente 2 em forma de raiz quadrada, ficaremos com R igual a raiz de 164.665,6.641. Resolvendo a raiz, obteremos que o nosso vetor R terá o comprimento, o deslocamento de 405,8 metros, que é o módulo. Vamos fazer o quarto passo, que é a equação para descobrir o ângulo que o vetor R faz em relação ao eixo x, que nos dará a direção e o sentido do vetor deslocamento pedido. Usaremos a fórmula do tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o nosso componente Ry e Rx. Vamos colocar os dados na fórmula. Teremos que a tangente do ângulo vai ser igual a 390,977 dividido por 108,49, que descobrimos. Fazendo a divisão, teremos que a tangente do ângulo vai ser igual a 3,6, que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro. Teremos que o ângulo vai ser igual a 33,6 sobre a tangente. Para resolvermos essa divisão, basta colocar na calculadora científica shift tangente, que nos dará a tangente de menos 1. Obteremos que o ângulo que o vetor R forma com o eixo x será de aproximadamente 74 graus. Aqui eu trouxe a figura inicial representando a soma dos vetores do plano norte e leste. Vemos o vetor R resultante, que é o quarto deslocamento que o exercício quer saber. Aqui vemos que ele formou
um ângulo de 70 graus, o que confere com a resposta da nossa equação. Vemos que seu módulo, seu deslocamento, que é o seu comprimento, tem 405, o que confere com nossa resposta da equação. Aqui vemos o cosseno que o programa nos dá, que é 108, que confere com a resposta, e o seno de 390, o que confere com a nossa resposta. Aqui, como eu disse, está em escala de 1 para 100, a cada unidade temos 100 metros, por isso que está com esse resultado de 3,9, 4,05. E para darmos uma resposta exata, diremos que o módulo do quarto deslocamento é de 405,8 metros, e sua direção e sentido é de 74 graus de leste para norte. Assim chegamos ao fim da resolução do exercício. Espero ter ajudado. Valeu!